Bom dia, boa tarde, boa noite. A lua cheia está no céu e as rainhas do Sabá se reúnem aqui embaixo para mais um festejo. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao nosso Sabá. Quero dar boas-vindas para as minhas queridas rainhas de todo sempre, Cássia Larrúbia, Petrúcia Finkler. Sejam bem-vindas novamente na nossa clareira. E hoje a gente está com a Mai Benatti na nossa clareira. Seja muito bem-vinda, Mai, muito bem-vinda. Eu quero apresentar a Mai para vocês, para quem não conhece, então eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho do que é essa potência de mulher, tá? Mai Benatti é sacerdotisa de Afrodite e Hécate com mais de uma década de vivência na bruxaria. É fundadora do Coven Pandemos, adorei o nome, um coletivo queer de bruxaria sediado em Maringá. Formada em Comunicação e Multimeios e mestre em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Maringá, ela atua como perfumista, cartomante magista e professora de bruxaria. É criadora da marca Etérea, dedicada à produção de perfumes botânicos e artigos ritualísticos, além de ser idealizadora e produtora da Feira Mística de Maringá, um dos maiores eventos esotéricos do sul do Brasil. Não é uma potência, minha galera? Seja muito bem-vinda, Mai. A gente está muito feliz por você estar aqui no nosso sabá. Muito obrigada, é uma honra estar aqui. Já falei um pouquinho com a Lua, que eu acompanho Rainhas há muitos anos, e a Lua é uma das primeiras bruxas que eu conheci. E como eu moro no interior, moro em Maringá, Paraná, as coisas demoram um pouco mais para chegar até aqui. Comecei na bruxaria, já tinha internet, então já tinha bastante material por aí, mas ainda assim esse contato mais próximo com bruxas, com outras mulheres, com bruxas como um todo, né? Minha bruxaria ela é muito feminina e muito queer também, mas demorou muito para chegar até aqui, né? E o Rainhas faz parte da minha vida já há alguns anos. Então, estou Ai, muito que feliz de estar lindo. aqui. Bom, Mai, a gente fica sempre muito feliz. Todas as pessoas que nós convidamos a estarem conosco aqui são pessoas queridas ou admiradas. Se a gente não conhece pessoalmente ou não tem uma intimidade, são pessoas cujo trabalho a gente admira, cuja potência a gente enaltece. Rainhas do Sabá é esse encontro a cada lua cheia para a gente conversar sobre bruxaria, sobre paganismo, sobre feminino, sobre potência, sobre divindades. E não tem como eu começar esse sabá falando de uma deusa que é uma deusa do meu coração e que eu sei que também é uma deusa do seu coração, que é a nossa querida, amada, poderosa, vitaminada Afrodite. A deusa do amor, a deusa é muito mais do que isso, ela ficou conhecida como a deusa do amor, mas ela no universo grego, ela é essa cola que une tudo e que engendra destinos, ela é uma grande senhora do destino. Queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre a sua história com a Afrodite, como que começou tudo isso. A minha história com a Afrodite começou bem no comecinho da minha caminhada na bruxaria. Só que sendo engenhosa como ela é, o meu primeiro contato com ela eu não sabia que era ela. Eu comecei na bruxaria em 2014, em 2015 eu estava numa celebração ali de equinócio de primavera e apareceu uma deusa cheia de flores. Até então eu tinha uma visão muito superficial de Afrodite, muito estereotipada, que é aquilo que chega. E Afrodite é uma deusa que, embora, né, o paganismo ele tenha ali sofrido várias questões de apagamento, Afrodite sempre continuou. Isso me instiga muito até hoje. Como que essa deusa, por ser tão poderosa e por ser essa cola que une os mundos, une os corpos, e por ser tão encantadora, ela nunca sumiu. E por isso que ela chega muito para as pessoas, ainda que nessa forma estereotipada. Ela é uma deusa que chega no começo do caminho de muitas pessoas e assim ela chegou para mim. Pois bem, me encontrei ali no momento de gnose com essa deusa. Eu não sabia que era Afrodite. Não sabia que era ela, achei que era Eostre. Passei alguns anos achando que era, ali uns 2 anos achando que era. Só que o que que eu estava passando nesse momento da minha vida? Eu estava num relacionamento muito ruim, eu estava me anulando e eu não estava vivendo a minha potência, não estava vivendo quem de fato eu sou. E hoje, quando eu olho para essa experiência, eu vejo que a Afrodite não se mostrou para mim porque a Afrodite não estava viva na minha vida. A Afrodite não tinha lugar na minha vida, porque eu vivia um relacionamento em que eu me anulava, vivia ali todas as potências do outro, né? E não vivia as minhas, né? Tava muita sombra ali no momento. E o tempo foi passando, e um dia eu tirei um oráculo para saber se de fato era Eostre, aí não era, e aí eu comecei a pensar, que outra divindade será que era? Ali eu já tinha um pouco mais de bagagem e acabei descobrindo que era Afrodite.
Em 2019, já bem distante desse relacionamento, né, já tinha terminado há alguns anos, eu comecei a me aprofundar mais. Eu já estava participando de um grupo de mulheres aqui na cidade. Não era um grupo de bruxaria, de fato, mas era um grupo que a gente não era inominado, né? Às vezes as coisas relacionadas à bruxaria são inominadas. E numa prática, a gente resolveu fazer um ritual para autoestima e para Afrodite, e eu fui escolhida para conduzir esse ritual. E aí, desde então, eu comecei os meus trabalhos com Afrodite, passei por um processo iniciático. Depois que eu passei por um processo iniciático, inclusive, eu perdi todo o meu cabelo, eu tive um corte químico. Foi bem forte assim esse processo para mim. E eu lembro muito de Afrodite falando, né? O que que sobra sem a imagem? O que que sobra para além do que se vê? E desde então eu tô aí com ela. Desde então ela tem mediado assim encontros com outras mulheres. Depois de um tempinho eu comecei a minha marca, comecei a fazer banhos de ervas e não parei mais, né? Desde então até quando comecei recentemente outros trabalhos. Então, a Afrodite está na minha vida há muito tempo, desde antes que eu sequer soubesse que era ela. Que lindo, Mai. Nossa, você sabe que eu fiquei chocada agora, porque você sabe que Afrodite foi uma das primeiras deusas. Ela não foi a primeira que se chegou se apresentando, mas ela foi uma das primeiras deusas que eu amei. Eu acredito muito que por conta disso que você trouxe. Ela é uma deusa que ela, cara, ela fica presente, né? Mesmo que as pessoas não tenham um contato com ela, ela aparece de algum jeito ali, porque ela é essa deusa na superfície, essa deusa estereotipada de beleza e de amor e blá blá blá. Então ela vai estar na boca do povo, mesmo que as pessoas não tenham um culto, um contato, sei lá, um interesse por ela, ela vai estar na boca do povo. E houve uma situação muito forte assim na minha vida que desde criança, né, com questões assim de abuso, né, eu tive umas situações muito sérias com relação a isso na minha vida, no início da minha vida, né, até quem nunca, né, que mulher que não. E só que isso foi muito forte e tal, nem quero trazer assim muito esse tema aqui, porque não é o nosso tema, mas ela me trouxe, ela trabalhou em mim exatamente essa autoestima. Eu também estive no pai do meu filho, um relacionamento muito tóxico, muito dela não estar viva na nossa vida, na minha vida. E aí eu me lembro que um dia eu tinha por volta de 19 anos, mais ou menos, era muito menina. Eu lembro que um dia eu estava num escritório que eu trabalhava, e aí um advogado chegou, ele é muito legal porque ele era um advogado gay, ele era gay assim, então ele era muito afetuoso com todas as mulheres, então ele ficava mais com as mulheres. Eu era secretária ali do escritório. Ele ficava muito com a gente assim. E um dia nós estávamos conversando, eu, as estagiárias, né, eu, secretária, e ele ali que já era advogado, ele estava conversando, falando. Gente, para vocês terem uma ideia, foi na época do Maníaco do Parque. Eu nunca vou me esquecer, porque ele foi exatamente naquela época. Olha quanto tempo faz. E aí a gente conversava, tal e tal, e aí ele falou assim, do nada, gente, ele falou assim, e você dá aqui a sua mão que eu vou ler a sua mão. Do nada, gente. Aí eu, claro, lógico, já imediatamente, né? Já era do babado, assim, já tinha conhecido a bruxaria. E aí ele falou algumas coisas que realmente aconteceram naquele ano, e ele falou assim, ó, e você, moça, você tem Afrodite de frente. Ele usou um termo que é muito comum nas religiões afro, aqui do Brasil, afro-brasileiras, né? Você, moça, você tem Afrodite de frente. Então, nada de baixar a cabeça para homem. Aquilo marcou muito forte, assim, marcou muito, assim, para mim. E, cara, e foi isso, né? Depois disso, assim, eu fui construindo uma autoestima, eu fui construindo uma identidade, e ele nem, talvez ele nem saiba disso, gente, eu não lembro nem o nome dele, mas ele foi muito fundamental, porque ele foi uma voz da deusa ali naquele momento. Naquele momento foi a Afrodite falando pra mim, assim, sabe? Do nada, a gente tava falando coisa de maneco do parque, né? E aí, vai saber do que ela me livrou, né, gente? Vai saber do que ela me livrou. Eu falo, cara, vai saber do que essa deusa me livrou para ele trazer isso num assunto que era sobre um maníaco, enfim. E eu fui construindo minha identidade, muitos anos se passaram e tudo mais, mas quando foi por volta de 2000
2000 mais ou menos, alguns aninhos depois disso, eu tive um corte químico no meu cabelo também. Eu tinha um cabelo loiro bem comprido, assim, bem todo esvoaçante, todo seduzente, né? E eu tive um corte químico, eu tive que cortar Chanelzinho, assim, no meu cabelo. Né? E ó, e assim, o Chanelzinho passei muito legal para não cortar curtinho, viu? Eu tive que cortar muito Chanelzinho, foi a época que eu tive o cabelo mais curto, né? E ali foi um processo muito forte também disso que você trouxe, sabe? Tudo bem, né? A gente vive num mundo que a aparência não precisa ser uma aparência padrão, mas a aparência ela vai importar para a sociedade e tal, mas cuidado, né? Cuidado, porque você não é isso, você está nesse corpo, né? Mas você é mais do que isso. E isso foi super fundamental para que eu mergulhasse mais profundamente nessa deusa e entendesse de que amor e de que beleza que essa deusa está falando. Não é sobre a beleza plástica, não é sobre uma juventude eterna, não é sobre nada disso, porque na verdade muito disso pode também ser uma armadilha para nos prender a relacionamentos tóxicos e a nosso relacionamento tóxico com a gente mesmo, né? Então, para mim, ela é uma deusa muito importante, muito querida, uma maravilhosa, e quem acha que ela é, ai, porque ela é muito caprichosa, porque ela é isso aqui, gente, não se esqueça, tá? Que as maiores guerras do Ocidente era ela que estava lá, ó. Tudo ela tá no meio. Não se esqueça que, como Vênus Genitrix, ela é a geradora de Roma, tá bom? Só para falar. Para bem e para mal é ela, tá bom? Só para vocês saberem de uma coisa. Então, vocês não diminuam essa deusa, não, porque aqui o negócio vai ficar feio. Meninas, rainhas, vocês têm deusas do amor com as quais vocês se conectam? Cássia, vou começar com você. Eu amei que o negócio começou já assim com uma defesa de Afrodite, que eu amei, 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 maravilhoso. Vou fazer um comentário sobre isso, que vocês falaram, só antes de falar da deusa do amor, eu acho que Afrodite traz isso mesmo para a nossa vida, assim, essa coisa de se adonar da presença dela, né? De entendê-la quando, né, chegamos nesse lugar de compreender do que estamos falando quando falamos deusa do amor, né? E ela traz essa paixão para as pessoas que se relacionam com ela, né? E eu acho que é uma deusa que as pessoas compreendem pouco. É difícil entender Afrodite, por mais que as pessoas achem que seja fácil entendê-la, né? Eu tenho uma relação muito próxima com uma prima irmã de Afrodite, que é Ishtar. Eu entendo a presença, do mesmo jeito que a Mai, hoje sei que Ishtar esteve na minha vida sempre. Porém, eu não entendia que era Ishtar. Nossa, Cássia, mas depois de 25 anos de bruxaria? Depois de 25 anos de bruxaria. Eu consegui compreender a presença dessa divindade na minha vida, que eu não entendia que era ela, né? E hoje eu entendo. E Ishtar é uma deusa babilônica, né? Muito antiga, ela é uma parente, uma prima mais velha de Afrodite, que elas estão dentro do mesmo arcabouço de divindades de uma região próxima, e ela tem características muito próximas de Afrodite. É uma deusa do amor, é uma deusa da guerra também, mas ela é muito mais do que isso, ela é uma deusa de muitas coisas, é uma deusa muito grande dentro do seu universo, com diversas atribuições, dentre elas esta atribuição como deusa do amor. E eu vejo essas deusas muito como deusas essas deusas. E aí eu vou falar isso porque eu quero falar isso de Ishtar, mas eu acho que Afrodite também tem esse mesmo lugar, que são deusas que foram subjugadas da mesma forma que nós mulheres fomos subjugadas. O que aconteceu com elas aconteceu com a gente também. Então, gosta-se de colocar essas deusas em caixinhas das quais elas não pertencem porque elas são muito maiores do que isso. E quando uma deusa assim toca a nossa vida, toca o nosso coração, nossa alma, ela abre portas para nós,
muito profundas, e isso tem acontecido comigo, em relação a Ishtar. A partir do momento que eu a entendi na minha vida, ela tem desvelado muitas coisas e trazido para mim uma compreensão de quem eu sou nesse mundo, e também está relacionado com o meu feminino. E é muito bonito, e eu amo muito. Ai, que maravilhoso. E você, Petrúcia, tem alguma deusa do amor na sua vida? Estava aqui pensando muito sobre essa questão, né? Até antes a gente conversar, de quanto essa simplificação, essa banalização do que Afrodite representa, que a sobrecultura faz essa simplificação sobre ela, que na verdade me afasta da figura dela. Muito. Desde sempre, tipo assim, ok, ela existe, ela é super importante, mas eu não tenho relação com essa deusa. E aí, claro, com o tempo vai passando, eu realmente não tenho relação com a Afrodite. Eu estava também pensando como eu tenho Vênus na casa 12 no mapa astrológico. Tudo que a gente tem na casa 12 a gente não vê na gente. Então, eu não reconheço Vênus na minha pessoa, eu não reconheço Afrodite na minha vida. E também ocorre, eu tenho alunas que têm que depois descobrir quem é a deusa que é da tessitura delas, né? Quem é a deusa que a gente vai entender como mãe, de onde vem a sua força, e que ficam chocadas quando começa a aparecer Afrodite, porque elas não se reconhecem bonitas. E, e o que essa deusa tão maravilhosa está fazendo na vida dessa mulher? Então, tenho conversas, às vezes, longuíssimas com mulheres, mas eu nunca imaginei que poderia Afrodite. Não pode ser, né? E que bonita essa descoberta de você ter que tirar o que é uma beleza típica do nosso tempo e o que é uma beleza da força feminina, que é o que ela está acordando em nós. Mas eu tenho muito medo de deusas do amor. Medo de me pelar de medo. Tem gente que tem medo de Dionísio, já tive, eu já não tenho mais medo dele. Mas eu tenho medo de deusas de amor, porque desde muito novinha eu via o que paixão faz com as pessoas, faz com as mulheres. E eu considerava isso degradante. Ficar se arrastando, sofrendo, se debulhando, perdendo total sua dignidade, perdendo noção de quem é. E se é uma força dessas, que ela tem relação realmente com isso aí, mas aí existe a parte saudável, a parte não saudável de viver, né? O que é um amor ou uma paixão, a gente vai inclusive tocar nesses pontos depois. Mas eu tenho uma coisa, desde muito jovem, na verdade, com não me permitir de jeito nenhum chegar nesse tipo de coisa. Se isso é amor, isso eu não quero na minha vida. Esse tipo de divindade, muito obrigada, eu vou com outras, porque eu consigo entender melhor a minha força. Então, até hoje eu tenho muito medo. E não que eu não tenha amado na minha vida, uma paixão de arrastar, porque assim que eu sentia que o negócio era rolo, tinha um cheiro de rolo, um cheiro de problema, e já vou pular fora, já pulo fora agora. Eu cortava Marte e Plutão, cortava corte limpo, para nunca mais, nunca nem ver. Essa pessoa morreu para mim, porque eu não quero enrolação, não quero ficar me arrastando no chão, porque amor também pode fazer isso com as pessoas. E esse lugar de amor eu não quero. Então, não tenho nenhuma deusa de amor com quem eu me relacione. Olha que interessante. Não passo nem perto. Não passo nem Nem perto perto. também. Nem perto. E eu No achei meu muito legal. panteão, na minha prática, no ai. E respeito, tenho amigos filhos de Afrodite, acho pessoas incríveis e entendo, justamente por entender a potência que né? Cada um na sua. Você fique lá, eu fico aqui no meu Eu cantinho. achei Lua, importante, eu vou deixar você comentar, Cássia, só queria comentar uma coisa. Achei muito importante que a Patrícia trouxe, assim, dessa questão do medo, né? É, e ter um respeito, mas não esqueçam o seguinte, galera que nos vê e nos ouve. Isso não significa que, eventualmente, Patrícia não vá ritualizar com essa deusa ou com deusas do amor. Isso não significa, sabe? Ninguém tá falando de ojeriza aqui, não é sobre isso, tá bom? Não Isso, misture por favor. E é, outra coisa, já participei de ritual afrodite, foi perfeito. belíssimo.
Exatamente. Belíssimo. Já tive, a gente fez um esbal uma vez que uma filha de Afrodite guiou um encontro com ela que foi Lindíssimo. encantador, lindíssimo. Exato. É Mas isso. é assim, vamos dizer que para mim é com segurança, é com outra pessoa guiando, é alguém que entende melhor essa energia. Então eu não começaria uma coisa com uma energia que eu tenho. Para mim ela é luminosa demais e, como eu falei, ela chega a ser até, né, arriscado. Para minha pessoinha aqui, a hora que eu sei meus tamanhos, deixa outra pessoa É. que entende melhor essa força guiar, eu fico aqui, ó. Perfeito, eu acho que isso é importante a gente colocar, porque às vezes a gente vê um pouquinho, e já te passo a palavra, Cássia, a gente vê um pouco as pessoas, elas confundem e acabam trazendo umas questões tipo, ai, detesto, ai, não vou, uma coisa muito infantil. Então a gente tem que amadurecer e entender esses processos, porque isso os deuses nos auxiliam muito a entender a gente e os nossos processos nessas nossas relações com esses seres, e isso não significa ojeriza. Diga, Cássia. Eu queria trazer um ponto que a Petrúcia tocou, que é algo que eu vi muito na minha vida, e isso é muito relacionado a Afrodite, e que eu acho assim, ó, de uma coisa covarde e horrorosa, e um dedo do patriarcado nas nossas vidas muito gigantesco, que é quando uma mulher se sente tocada por Afrodite e diz, mas eu não sou bonita. Eu não po- E aí, às vezes, não é só a mulher que pensa isso, às vezes é dito para ela: não, mas olha, deve ser outra deusa, porque a filha de Afrodite, ela tem que ser belíssima, os traços perfeitos, uma beleza assim, né, de capa de revista. Esta é a filha de Afrodite. Eu já ouvi isso de homem, obviamente, né? A gente às vezes pode ouvir de mulheres também a serviço do patriarcado, né? É, acredito que isso deva acontecer também com Oxum, né? Dentro das práticas de matriz africana. Não acontece muito com Ishtar e Inanna, porque como elas têm essa coisa da guerra muito forte, né? Aí eu acho que as pessoas deixam isso aí um pouquinho de lado e também a imagética dessas deusas encontradas, como elas são muito antigas, elas não têm essa coisa dessa beleza que nós diríamos hoje, né, ser, né, uma coisa aceitável e padronizada. Elas não foram Isso, representadas por Botticelli, elas não, né? Então não são isso, nesses Petrúcia, é níveis isso. assim. Exatamente. Mas eu acho isso de uma covardia, de um horror, porque quem diz o que é bonito, né? Quem é que tem esse poder de dizer o que é bonito e o que é de Afrodite? Como alguém ousa dizer que uma mulher não pode ser de Afrodite? Isso me deixa muito triste. Eu sou uma pessoa que combate isso de todas as maneiras possíveis, porque é uma é mais uma das crueldades que se comete com as mulheres, que é afastar essa mulher de Afrodite por fazê-la acreditar que ela não é bonita o suficiente. Eu acho horrível. Potente. Diga, mãe. Tudo Diga. isso que a Cássia falou tem questões de orientação sexual também, porque dentro do patriarcado também Afrodite é uma deusa que ama os homens e que tem preferências por homens. Eu ouvi isso muitas vezes. E eu sou uma mulher bissexual, atualmente eu estou num relacionamento com uma mulher, e por muito tempo eu pensei, nossa, eu não posso ser uma sacerdotisa de Afrodite porque eu não sou hétero, porque eu não tenho essa predileção por homens. E pensando também que origens históricas, né, de Afrodite ligam ela a Inanna, Ishtar, Astarte, deusas antigas, para quem que interessa essa construção dessa Afrodite tão dócil, dessa Afrodite tão sexualizada também, e que trabalha tanto esses atributos da mulher para o homem, né? E a gente vê isso tudo que a Cássia falou, que eu achei muito interessante, a mulher que então é devota, sacerdotisa, filha de Afrodite, então ela precisa se encaixar num padrão de beleza, de corpo, de comportamento, de orientação sexual, né? E não é nada disso, porque a essência do amor, a essência da fertilidade e outros atributos ali que a Afrodite trabalha, né? Ela também é uma deusa da comunicação, eu gosto muito desse aspecto nela, uma deusa diplomática, né?
E nenhum dos domínios e daquilo que é essencial de Afrodite está ligado a padrões, né? A gente não tem nem descrições físicas muito exatas de Afrodite para a gente ter que ela é, então, uma representação humanizada branca, ruiva, tudo aquilo que foi muito trazido mesmo pela obra renascentista, né? Todas aquelas representações de Afrodite que hoje a gente entende como clássicas, vêm dali, né? Mas pensando também que a Grécia é tão perto do Mediterrâneo, né? Qual que é a aparência de Afrodite? É algo que eu fico pensando muitas vezes. E qual que é a beleza de Afrodite, né? Porque ela é tão diversa, conversando com outras bruxas, com outras pessoas que são devotas, ela já apareceu de formas tão diversas para as pessoas. Às vezes é um ser meio híbrido ali, de humanizado e dos mares também. Às vezes é uma figura humanizada ali, feminina, bem mediterrânea, de beleza mediterrânea. Então, eu acho que esses estereótipos, né, que é o que chega à superfície, a gente precisa muito falar sobre isso, né? E aí, trazendo minha Vênus aqui também, tem a Vênus em Escorpião, né, que é uma Vênus exilada. E muito me interessou, assim, esses temas de pensar a Afrodite para além das superfícies, trazer esse mar profundo que ela é também, porque são muitas camadas e realmente há muito além desses estereótipos e que é o interesse do patriarcado, é do interesse do patriarcado que ainda que a gente tenha práticas espirituais para além do que é dado ali na sociedade, né, para além do que é o padrão, ainda assim continue dentro de caixinhas, né? Então a gente tem essa responsabilidade de não reproduzir isso, né, de não ficar dentro dessas caixas e de não concordar com aquilo que é dado na superfície. Perfeito, gente. Vocês viram como a Afrodite é a cola que cola tudo? Nossa, Deus é muito poderosa mesmo. Bom, gente, vamos entrar no nosso tema. Não sai muito da esfera de Afrodite, inclusive, né? Quando a gente fala de feitiço, quando a gente fala de prática de magia para conseguir algo, a gente tem, talvez o que mais se tenha são feitiços ligados a amor. E aqui a gente está falando de amor, tanto amor fraterno, aquele amor de irmão, como também o amor, a paixão, a sedução, a amarração de amor. Então, quando a gente fala feitiços de amor, estamos englobando tudo isso, tá? E também feitiços de ódio. Seja o ódio de graça, né? Que existe, galera, existe, né? A pessoa não gosta de você, ponto, e ela vai fazer uns negócios aí para te derrubar. Seja o feitiço de ódio, que eu digo, eu chamo de raiva justa, né? Da justa retribuição daquilo que lhe foi causado por alguém, muitas vezes daquele ódio de graça, né? Então, os feitiços de vingança, os feitiços de destruição, os feitiços de ódio, os feitiços de amor, talvez, junto com os feitiços de sobrevivência, prosperidade, dinheiro, profissional, são o que mais se tem. Por quê? Porque no nosso plano tridimensional, no geralzão, é meio que move, né, na superfície a humanidade. Sobreviver e se relacionar, sejam relações de amor ou de ódio, né? E aí, é claro que quando a gente vai falar de ferramentas para a consecução de algo, a magia entra aí. Então, quando a gente pensa na magia enquanto esse instrumento, inclusive digo social muitas vezes, a gente vai pensar que o sentir é extremamente importante para a prática mágica. Então, o sentir como uma ferramenta muito importante, como se fosse um combustível para a prática mágica. Não adianta você fazer uma prática mágica assim, mecanicamente, né? Uma coisa mecânica, tipo, vou acender uma vela, que acendeu a vela, tudo tá resolvido porque acendi a vela no horário tal. Não, a prática mágica, ela envolve um sentir, ela envolve colocar ali um sentimento e ou uma emoção. Cara, isso é um ingrediente muito importante, né? E aí, falando de prática mágica, eu queria saber de vocês, meninas, assim, que ingrediente vocês julgam mais importante nesse sentido? O amor, o ódio ou tem uma outra coisa dentro das práticas mágicas que vocês fazem?
que vocês gostariam de partilhar com o pessoal? Vou começar, claro, com a nossa convidada Mai. Eu acho que depende muito da pessoa. Tem pessoas que têm um poder de canalização do ódio muito grande, que é natural da pessoa. Tem pessoas que têm um poder de canalização do amor muito forte também. Então, eu acho que depende muito. Só que eu também acho que, para mim, sempre foi muito difícil canalizar a raiva e o ódio. Em muitos momentos da minha vida, eu me deixava consumir por aquilo e aquilo me tirava do eixo de uma forma, não a ponto de me levar ali para um processo de gnose mais fácil, não. Eu sentia aquilo, não conseguia canalizar de forma alguma. Então, eu precisei trabalhar muito isso em mim e desenvolver e lapidar. E eu acho que a gente tem predisposições para isso. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente fala de amor, e o amor ele é muito inconsciente, né? Porque a gente não escolhe de quem a gente vai amar, por quem a gente vai sentir certos atravessamentos ali. E às vezes se torna muito difícil de canalizar e de acessar isso, porque o amor, ele passa por diversas camadas. Às vezes a gente está traumatizada e não consegue se relacionar porque teve experiências ruins e não se sente merecedora do amor, não sente que o amor é pra gente, ou porque durante muito tempo da minha vida eu tive muitos problemas de autoestima quando eu era mais novinha, né, na escola. Eu nunca fui uma das mais bonitas da escola, né, nunca teve isso. E sofri muito, assim, das pessoas por quem eu tinha ali uma paixão, alguma coisa, sofria, né, rejeições. Então, por muitos anos também foi muito difícil canalizar o amor, por não entender que eu era merecedora de viver experiências agradáveis, justas. Então, eu acredito que às vezes é muito difícil canalizar o sentir do amor, no caso, porque lá no fundinho a gente não sente que merece o amor, ou sente que o amor já acabou, já vivi todas essas experiências que eu tinha para viver. E eu atendo muitas mulheres que estão nisso, sim, que já sentiram que viveram tudo que o amor podia proporcionar e que hoje elas preferem focar em outros âmbitos da vida, porque o amor não existe mais. E até pensando em como que tá o amor hoje em dia, né? Então eu acho que ambos são muito difíceis de canalizar de forma ali a fazer uma prática ritualística mantendo esse sentir, porque passam por questões inconscientes, né? Então eu acho que é muito de detectar qual força que está mais presente ali no momento, mas também de lapidar, né? Como eu falei, a raiva, o ódio eram muito difíceis de lapidar para mim, né? Eu sentia aquele fogo e não conseguia fazer nada com ele. Aquilo me paralisava. E hoje eu consigo canalizar a raiva, o ódio quando eu preciso, né? Rituais de justiça, é, de uma forma que aquilo não me paralise, né? Colocar ação nessa raiva e nesse ódio de alguma forma, e que nem sempre é para eu fazer um ritual. Às vezes é para que eu consiga movimentar esse ódio e essa raiva na minha vida. Não só ali numa prática ritualística, mas que eu consiga me movimentar e não só me paralisar. Mas, como eu disse, as questões de amor eu acho que elas são mais profundas, por conta dessas camadas inconscientes que a gente às vezes não consegue acessar e de alguma forma a gente não se sente nem merecedora de um amor saudável, nem merecedora de um amor que não seja esse que às vezes nos leva à loucura, que nos leva, né, que a Petrúcia falou lá no comecinho e que é muito forte isso, porque o amor nem sempre é um lugar seguro para as mulheres, na verdade ele é um lugar muito perigoso para as mulheres, seja pela perda de si, que às vezes acontece, seja por casos, né, mais drásticos aí, e essas ondas de feminicídio que a gente está passando, inclusive, no momento no nosso país. Então, eu acho muito complicado canalizar o amor. É um trabalho de lapidação muito grande e de autoconhecimento genuíno, né? Não é aquele autoconhecimento da superfície, é um autoconhecimento muito genuíno para entender como que o amor está ressoando na gente, né? Maravilhoso, Mai, exatamente. Petrúcia, e você, amor, ódio ou tem outro ingrediente que você queria colocar no nosso Eu feitiço? fiquei pensando, porque é fantástico esse tema, porque é dolorido. Ela toca numa coisa dolorida. Então, se Afrodite representa um amor e a gente foi rejeitado, e todas fomos em algum momento, olha a minha bronquinha com deusas do amor. De onde é que vem?
se não de uma adolescente, pré-adolescente maltratada, né? Tipo, se essa deusa não me dá um caminho para isso, então não quero. É mais seguro, vou me acolchoar disso. É complicado, é um tema que mexe muito nessas camadas. Eu vejo que hoje muitas pessoas não bancam o amor, né? Esse é um tema muito longo, mas as pessoas ficam procurando, dizendo que querem, mas bancar, porque vem com tudo, vem com autoconhecimento o encontro do outro. Tem um aprofundamento que é lindo nessa caminhada a dois, mas também tem muito desafio. Dito isso, o amor, como Eros, é uma grande cola de tudo. E eu entendo que o amor move muita coisa, né? Tudo que é para juntar, para crescer, é mais fácil, porque eu estou unindo moléculas, eu estou aumentando algo que já está ali, isso é mais fácil do que destruir. Eu também penso que ódio é um vínculo. Né? Não quero vínculo, tem que encontrar o lugar da indiferença. E a Mai estava falando, como é que eu vou trabalhar uma dor que eu tenho em mim? Eu vou ter que tratar essa dor para poder voltar a amar, para poder me abrir para o amor. Eu não posso só fazer um feitiço, uma coisa para amor, se eu não trabalhei as dores que me habitam. Se eu fizer no ódio, eu mantenho o vínculo. Também tem isso, fazer coisas com ódio. Essa é uma opinião que não é tão, não é única minha, né? Eu acho que talvez eu não daria um nome de amor, mas eu daria um nome de desejo ao que uso, né? Então, que também é muito ligado, é muito parentinho ali do que a gente chama de amor, mas talvez filia esse estilo de amor como uma coisa que me move muito, que eu vejo que move muito a minha maneira de trabalhar, que aí então é pelo trabalho, pelo profissional, é pelo dinheiro, é pela posição, é por algo que eu quero conquistar. Tem muito amor direcionado a essas coisas, que não é para o outro, que não é para humanos, que não é. Nós amamos coisas hoje em dia, né? Então, às vezes, esse amor a coisas faz a pessoa mover muito mais energia do que um amor por outro humano. É uma coisa doida, mas acontece também, né? Mas acho que desejo. E já percebi que coisas que. Quando eu tenho raiva, que é um outro sentimento muito quente e muito explosivo, eu tenho um temperamento assim. E a minha raiva também larga coisa. Eu não costumo trabalhar magicamente na raiva. Mas só tem coisas quando eu fico muito emputecida que eu disparo coisas. Disparo coisas que às vezes eu nem estava com a intenção de, mas eu disparo. Então tem que ter muito cuidado, porque ela é uma coisa muito quente, ela move muita energia. Então, às vezes é engraçado porque parece que na polaridade destrutiva, que é o que a Lua estava propondo aqui, a gente às vezes move mais fácil do que para outra. Mas eu vejo que quando é para unir, crescer, aumentar algo que está ali, é mais fácil do que para destruir qualquer coisa. E eu acho que desejo, então, que combina um pouco com a vontade dentro daquela ideia da pirâmide dos bruxos e tal, é para mim, seja como ela vier, né? Quando tem muita vontade, o negócio anda. Boa, muito bom. E você, Cássia? Essa pergunta é tão incrível, né? E ela mexe com tanta coisa, né? Mas eu vou de raiva e ódio. É, por que que eu vou de raiva e ódio? Porque eu acho que em alguns momentos eu tenho uma dificuldade de aceitar injustiças. Isso é muito difícil para mim. De aceitar, assim, que eu digo lidar com o fato da existência de uma injustiça, né? Mexe muito comigo. Então, quando eu preciso realizar alguma coisa nesse aspecto, para mim é mais fácil, porque eu tenho menos, eu pondero menos, não no sentido que eu saio fazendo, não é isso. Eu considero mais propício e mais correto mexer com isso, porque como eu considero a injustiça algo muito, muito complicado, porque eu, né, pelo que eu acabei de falar, então, para mim é mais fácil aceitar que eu preciso fazer algo a respeito.
Acho que deu para entender, né? Por que que eu tô falando isso? Porque se eu for pro oposto, né, que é a questão do amor, eu já tive neste lugar que vocês todas falaram, da loucura, do desatino, da humilhação e tudo mais. Então, foi uma fase muito sombria da minha vida. Então, eu me coloco de uma outra maneira e mais para frente aqui a gente vai desenvolver esse tema. Não vou me, né, que é algo de algumas perguntas da Lua, mas eu penso mais vezes e como eu vou fazer e se é realmente relevante fazer quando se trata de amor, mas quando se trata de raiva e de ódio, eu não tenho muito escrúpulo, não no sentido, escrúpulo no sentido de me permitir fazer, é isso que eu quero dizer. Eu tenho escrúpulos de como fazer, mas não nessa permissão pessoal de fazer. Nossa, muito legal, né? Tava pensando aqui, vocês trazendo isso, eu tava pensando em algumas coisas aqui. Eu acho que o ingrediente mais importante, ou dos ingredientes mais importantes, só que ele não é uma coisa simples, porque ele envolve tudo isso e outras coisas, é o poder pessoal, que vai envolver autoconhecimento profundo, que vai envolver soberania, que vai envolver a gente se conhecer a partir da relação com o outro, porque o autoconhecimento mesmo não é só você se conhecer, ele se perfaz na relação, é aí que o negócio pega, né? Então, acho que um ingrediente muito importante é o poder pessoal. Só que ele não é uma coisinha assim, sabe? Tipo, ele tem tentáculos, né? Então, tem muitas coisas e é algo a ser trabalhado, desenvolvido, aprimorado, manutenido na vida inteira de um bruxo, na vida inteira de uma bruxa. Por quê? Porque se a gente achar que já fiz tudo, bonitinha, né? A vida vai, porque a gente pensa muito isso que como se fosse como se a nossa vida, assim como a história, fosse uma história de ascensão. Então a gente está sempre se desenvolvendo e está sempre melhorando. Não é assim, né? Você pode se tornar alguém muito pior do que você foi com 20, 30, 40 anos da sua vida. Então, é algo a se observar o tempo todo, a se questionar o tempo todo, né? E pensando, né, se amor ou ódio, acho mais fácil canalizar o ódio e a raiva do que o amor, por incrível que pareça, né? Eu acho mais fácil por causa disso que a Cássia trouxe. Eu acho que tanto amor como ódio eles vêm de uma forma inconsciente, assim, né? Avassala. Então, o amor, até por não ser um lugar seguro e a gente ter passado por coisas na vida como mulheres que somos, sabe, eu já penso mais. Aí eu vou pro lado da Petrúcia, filia, o Eros, né? E aí eu tenho que trazer isso, aí faz, flui, legal. Mas eu digo, na hora do vamos ver ali, muitas vezes é o ódio e a raiva que motiva. Me lembro muito forte de uma cena de um filme, O Homem do Norte, que é aquela atriz que faz a bruxa, ela é uma volva, vamos colocar assim, né? E ela tá no navio, indo embora, carregando no ventre o filho do cara. Só que o cara tá motivado pela vingança, ele tá motivado pelo ódio, ele tá motivado pela raiva da injustiça. E ele, é spoiler, tá, gente? Ele deixa ela pra ir atrás da vingança dele, amando ela profundamente, um amor profundo. E ele pula do navio pra ir atrás da vingança de quem acabou com ele, destronou ele, ó, a prosperidade, o poder, né? E ela, que é com aquele ator maravilhoso que fez o Eric no. Ai, no. Ai, como que é o nome daquela. True Blood. True Blood, exatamente. Maravilhoso ator, incrível também. E a cena, ela chorando, chorando, sofrendo, porque ela nunca mais vai ver o amor da vida dela, né? E ele salva ela, ela vai embora com o herdeiro, porque tem tudo a ver com o trono e tal. E ela vira, que até me arrepia, cara, e ela faz uma maldição ali do ódio para ajudá-lo, né? Então é o amor e o ódio ali misturados, ela amaldiçoa todos aqueles que fizeram com que ela perdesse aquele amor e o pai do filho dela. E é uma atriz incrível, né? E a cena, a câmera pegando ela assim, e ela fala em nórdico antigo, assim, a maldição. Cara, é muito poderoso. Então, o amor e o ódio
eles vão se entrelaçar ali. E quando Pensei também em Medeia, né, Lua? Que é toda Medeia, eu essa ia chegar. história. Medeia, cara, Medeia, né? Então, o luto, a perda, a injustiça, quando mexe no nosso amor, quando mexe naquilo que nós amamos e naqueles que nós amamos, cara, e é o amor ou é o ódio que está sendo levantado aí, né? Qual é o combustível? Essa é a grande questão, né? As coisas se entrelaçam aqui. E acho isso muito, muito potente. E pensando nisso, né, nesses entrelaçamentos, nesses emaranhamentos, a gente começa falando que uma das formas de feitiço mais populares são os feitiços de amor. Mas quando realmente é um feitiço de amor, né? Quando não é, na verdade, será que é seguro fazer esse feitiço de amor, pensando no que a Petrúcia trouxe, né, sobre será que não era o caso de uma terapia? Será que não era um caso de você se conectar com o seu sagrado, nas divindades que você ama e que te amam, para que você entenda alguns aspectos de si antes de você fazer um feitiço para o seu alvo de amor? Eu vou começar, inclusive, com você, Petrúcia, já que você levantou essa bola do perigo do amor. Quando saber se devo fazer um feitiço de amor ou não? Eu acho que o melhor feitiço de amor é o feito para nós, para o amor próprio, o amor a si, para trabalhar a autoestima, que a Mai trouxe muito aqui. Cássia e Lua estão trazendo as nossas dores, da estrada da vida, e o autoconhecimento, todas nós estamos falando, né? Então, acho que o grande feitiço de amor é encontrarmos este lugar de amor próprio, de respeito, de ser querida com a gente, de merecimento em primeiro lugar. Porque aí a gente cai menos em ciladas do dedo podre, né? E muitas vezes, se não vem naturalmente, se o outro não está interessado em mim, e eu, por que é que eu estou encasquetada com essa pessoa que não me quer? Isso não é amor. Se eu vou querer fazer algo para reverter isso na marra, isso não é amor, isso é domínio, isso é controle. Eu quero um zumbi ou eu quero alguém que goste das minhas qualidades, alguém que eu possa acordar com remela no olho e me ama, entendeu? Porque é isso, o amar é a gente tá. Por que é só a gente suportar as estranhezas, as coisas do outro? O outro também tem que gostar da gente. Tem uma coisa muito louca que eu escuto demais no consultório que é as pessoas o tempo todo, será que ele vai gostar de mim? Será que ele vai me querer? E você, quer ele? Você tem interesse de fato nessa pessoa? Você gosta do que é esse ser humaninho? A pessoa se tira da equação nessa coisa. Então, isso que fazem de Afrodite, como se os homens caem aos pés dessa força, e é isso que você precisa para ser uma mulher de valor, que os homens caiam aos teus pés. Que ideia mais louca é essa que nos passaram e que a gente acredita, né? Então, feitiço de amor é cuidando para não, na minha opinião, né? Cuidando para não entrar no livre-arbítrio do outro. É trabalhar a mim e dizer, se for para ser, se tem algo externo que esteja nos impedindo, mas é para a gente estar junto, que esse externo seja removido. Se tem alguma força externa atrapalhando esse encontro, que essa força externa seja removida. Mas não que eu vou fazer o outro na marra gostar de mim. Eu acho que, no meu entendimento, não sei se é, acho que era mais por aí a pergunta, né? Então, de resto, terapia, autoconhecimento, uma série de trabalhos para amor pessoal, para amor próprio, para se desenvolver de todas as formas que estiverem ao teu alcance. Eu acho que é por aí. Isso é interessante, né? Porque como que eu sei que é uma violação do livre-arbítrio do outro, né? A gente junta uma coisa na outra e pensa, né? E uma invasão na vida do outro. E como que eu sei que eu posso influenciar, né? Sem invadir. Até onde vai essa influência, né? Então, eu acho. E aqui, gente, assim, sem puritanismo, eu já fiz muito feitiço de amor, da pior espécie que vocês possam imaginar. Eu já fiz. Faz parte da minha vida, cara. São mais de 30 anos de praticar mágica. Comecei adolescente, praticamente. Você acha que não? Seria hipocrisia e mentira da minha parte. Afrodite não ia gostar nesse sentido, né? Então, e tive muito sucesso em alguns. Em boa parte deles eu tive muito sucesso. Agora, assim, cara, será que valeu?
Eu acho que assim, tá, se for olhar, né, com uma visão otimista, eu diria, valeu pelo meu aprendizado, foi legal pra caramba ver acontecer a coisa e tal. Agora, eu sou do time da Petrúcia também. Eu acho que a gente precisa. E aí a maturidade traz isso, mas assim, aprendi rápido, sabe? Não fiquei muito nisso, não. O melhor é a gente fazer um feitiço de amor pra gente mesmo. Porque muitas vezes, na minha opinião também, que nos leva, né, a ter que fazer aquela pessoa gostar com a gente, gostar da gente, né? Eu acho que tem algumas coisas, algumas camadas aí. Eu acho que tem uma camada de. Muitas vezes pode ser exatamente por eu não achar que mereço amor, eu encasqueto com aquela pessoa que não vai me querer, que é para eu reforçar esse padrão dentro de mim. Uma outra questão pode ser exatamente um narcisismo, vou colocar assim, tá? Que eu tenho que ser gostada, que pode ter vindo até de uma rejeição de infância, que pode ter vindo de questões muito profundas, infantis, pueris de dentro de nós, que a gente não conseguiu elaborar. Então, olha como a prática mágica, eu comecei falando do feitiço, ele tem um serviço social, ele tem um, 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 um serviço de autoconhecimento muito profundo. Então, as cagadas mágicas que a gente faz, as coisas que não são tão legais que a gente faz, também podem nos ensinar, né? Nossa, Lua, mas e aí, né? Como que faz depois? Isso fica para um outro Rainhas do Sabá, né? A gente pode conversar sobre isso. E aí, né? Depois que a gente faz as coisas, como é que faz? Isso fica para um próximo episódio. Mas acho que é muito importante a gente refletir sobre isso. O que que é, né, influenciar o outro, violar o outro, forçar o outro? E onde que, de repente, será que era para eu fazer esse feitiço mesmo? Desse jeito? Será que não era legal eu ter canalizado toda essa força para mim? Para eu entender esses processos, porque se amor, ódio, tudo isso que nós estamos trazendo vem de um lugar inconsciente, ora, para você chegar até o tesouro da beleza do amor, há de se passar ali por todo o nosso Hades, né? Por toda a nossa escuridão profunda, para poder encontrar os tesouros. Acho isso muito interessante, né? E quando a gente fala, inclusive, da Afrodite dourada, ela é esse dourado desse tesouro profundo, né? Quando a gente. Mas tem, claro que tem pitó, né? O peito, que é a persuasão, que é a sedução e tudo isso. Mas será que não é pra gente mesmo? Né? Diga, Petrúcia. Eu só estava pensando também no o que que é, que ideia é essa, o que que é para ser esse dourado, que imagem é o que temos de amor perfeito, um relacionamento perfeito. Essa nossa imagem é, de fato, um relacionamento. Então, às vezes a gente está com uma crença presa desde a infância, alimentada por cultura, né? Filme, série, livro, bababá, histórias. Às vezes a gente vem de famílias com histórias muito doloridas de amor. E aí a gente também não quer. Eu não queria casar. Minha família tem histórias horrendas de casamento. Eu vou fazer bodas de prata esse ano. Olha, Nunca achei que gente. eu ia casar na vida. Não queria, eu fugia do casamento. Então, isso é muito trabalho pessoal para eu não repetir a história de onde eu venho. E isso também é bruxaria. Não repetir as histórias. Não, perfeito. O que que você acha, Cássia? Já dá a sua opinião aí com relação a isso. Já. Quando que é E eu, feitiço de amor, vale, não vale? O que que é a violação do outro? Como que a gente mede essa influência? O que que a gente deve ou não deve fazer, na sua opinião? antes disso, eu queria só fazer um comentário sobre isso que a Petrúcia trouxe, sobre como a gente ouve nas histórias de feminicídio cada vez mais presentes na nossa sociedade, a perplexidade das pessoas quando dizem: Nossa, mas como que isso aconteceu? Era um casal tão perfeito. Eles estavam sempre lindos, sorridentes nas fotos das redes sociais, né? E ali está ali uma mulher morta, né? Dentro dessa história equivocada do que é um relacionamento perfeito. Lua, não acho que vale nenhum. Não acho. Eu não acho que vale. Também, como você já fiz, coisas que eu considero completamente equivocadas, né? No meu começo de vida mágica, principalmente de vida bruxa. Eu acho que insistir em ficar com uma pessoa que não quer ficar com a gente é capricho
E esse capricho vai ter diversas camadas que vocês já comentaram, e aí eu nem vou entrar, porque concordo com tudo que vocês falaram, e que a gente precisa se conhecer demais, e a gente precisa compreender nossa história, a história dos nossos antepassados, como a Petrúcia trouxe, quem nós somos, por que que nós estamos tão obcecados por uma pessoa que nós queremos que aquela pessoa fique com a gente de qualquer jeito. Isso não vai ser legal, gente. Pode ser legal no primeiro mês, no segundo mês. Uma hora não vai ser legal, uma hora essa pessoa vai olhar e falar: o que que eu tô fazendo aqui? Eu nem queria estar aqui. Então, assim, ao invés de você construir uma história em bases sólidas, temos aí Petrúcia fazendo bodas, né? 25 anos, né? Bodas de prata, né? Você construir um relacionamento com bases sólidas de alguém que quer se relacionar com você. Você fica querendo fazer aquela pessoa ficar com você só porque você sentiu seu ego ferido de ter ouvido um não. É horrível ouvir um não, é horrível quando você é rechaçada, quando a pessoa não corresponde ao seu relacionamento, isso machuca muito. Mas aí você faz feitiço de cura. Faça um feitiço de cura para você mesma, né? Ou para você mesmo. Não acho que vale a pena. Maravilhosa. E você, Mai, o que que pode nos acrescentar com relação a isso? Uma das hipóteses do nome de Afrodite é a ligação com a afronesia, que é a privação dos sentidos pelo amor, né? No caso ali aplicado a Afrodite. E eu gosto muito de pensar que as divindades não são perfeitas, né? A gente não tem esse ideal, a divindade é perfeita. O que acontece? É tudo exagerado, né? Os defeitos e as qualidades de toda divindade são muito, né, presentes ali, muito grandiosos. E eu gosto muito de trazer essa origem do nome de Afrodite, porque às vezes o amor, se é que podemos chamar de amor, né? Isso dá uma discussão por si só, nos leva a esses estados, né, de privação dos nossos sentidos, de privação do eu, de privação de quem eu sou. Pensando nisso, eu acho que já é uma bússola para a gente decidir se vale a pena fazer ou não. Eu acho que vale a pena fazer quando está sendo afetado por fatores externos, quando precisa de uma proteção, quando alguma das partes às vezes precisa superar alguma coisa e isso está influenciando ali no relacionamento. Agora, quando a pessoa não quer, ela não está disposta e você faz de tudo para essa pessoa ficar com você, aí não é muito mais efetivo a gente trabalhar essa sombra em nós, trabalhar essa rejeição, trabalhar aquilo que às vezes é muito difícil, né? É muito doloroso olhar para essas partes de nós e perceber que não somos cristalzinhos lapidados, que ainda precisamos de muita lapidação. E eu acho que Afrodite e outras divindades do amor garantem a conquista, claro, garantem aquele primeiro momento. Mas aí você vai viver um relacionamento em que você precisa constantemente ficar fazendo rituais, porque ainda que se faça uma amarração, as pessoas que não entendem como uma amarração funciona, não entendem que não é um ritual só, são vários. É um ritual mega complexo. E aí você vai ficar fazendo isso de forma perpétua para garantir esse relacionamento, para garantir que essa pessoa permaneça com você. Será que isso vale a pena? Olha o esforço que você poderia estar colocando, e aí eu concordo muito com a Petrúcia, né? É muito mais efetivo a gente fazer feitiço de amor próprio, para que a gente se ame o suficiente para não permanecer em certas lógicas que vão para esse lugar. Então, será que vale a pena ficar fazendo rituais e manter esse relacionamento só com ritual? Porque olha o esforço que às vezes você. E por que que as pessoas falam que quando faz amarração você não prospera nas outras áreas? Porque olha o esforço que você está colocando em uma coisa da sua vida que você poderia estar colocando em tantas outras. E é muito curioso, né? Eu tenho uma amiga que estuda a história da cartomancia e da magia, e ela fala muito que aqui na América Latina é muito diferente, e que aqui a gente procura muito mais feitiços e consultas oraculares na área do amor, porque isso nos atravessa bastante. Nós somos pessoas afetuosas, o amor é muito importante para a gente, que bom que somos assim. Só que a gente não pode ir para a sombra disso, né? A gente não pode querer o amor a qualquer custo, né? Porque, como eu disse, a Afrodite vai garantir ali no primeiro momento, mas depois isso aí
não vai se sustentar a longo prazo. Vai ser um esforço muito grandioso para que esse relacionamento continue acontecendo, e isso vai prejudicar outras áreas ali da sua vida. E eu gosto de pensar muito a magia como uma sugestão, como uma ação que a gente faz e que chega no outro como qualquer outro. Então, por exemplo, eu mandar uma mensagem para fulano, para fulana, isso é interferir, de certa forma, no que essa pessoa vai pensar de mim, diferente de se eu ficasse quietinha na minha. A magia é a mesma coisa, então eu posso fazer uma magia para eu me tornar mais atraente, para eu é, saltar ali aos olhos de fulano, de fulana, para eu ficar mais presente ali, para essa pessoa lembrar de mim, se a pessoa às vezes sonhar comigo, para essa pessoa ter vontade de falar comigo, eu posso sugerir algumas coisas. Da mesma forma como eu posso me comunicar com alguém. E só que existe uma diferença entre eu sugerir, eu comunicar, me fazer presente, eu às vezes frequentar os mesmos lugares que essa pessoa frequenta para ela me ver e ali a conquista acontecer, e eu posso perseguir essa pessoa. Com a magia, a mesma coisa. Será que você então está sugerindo com a sua magia, está facilitando o encontro de um vínculo que às vezes já ia acontecer, mas às vezes um pouco mais devagar? Então aí eu, né, faço um feitiço ali de magnetismo, de poder pessoal, para que essa pessoa me veja e eu esteja em destaque para essa pessoa, para este alvo. Ou eu vou perseguir de forma magística daí, né? Porque existe a perseguição nas outras instâncias da vida, você ficar mandando mensagem de forma excessiva, você ficar frequentando sempre os mesmos lugares da pessoa, você ficar ali sempre se fazendo muito presente de uma forma, né, invasiva. E existe isso na magia também. Você ficar fazendo rituais o tempo todo, isso vai prejudicar o outro, isso vai contribuir ali para a autonomia do outro, né? Então, eu acho que tem essa diferença, né, entre você sugerir com magia, você facilitar algumas coisas, facilitar um encontro, facilitar que você fique em destaque e perseguir o outro de forma magística também. Então, eu acho que esse é muito o limite. Amei muito, concordo. Inclusive, pensando nas várias formas de encantar para se fazer presente, para se fazer mais seduzente para a vida, seja para um alvo romântico ou para um, sei lá, às vezes o seu trabalho, né? Existem muitas formas. E sobre encantamentos, essa parte toda, indo para o finalzinho aqui do nosso papo, que está super, super gostoso, super afrodisíaco, é, a gente tem glamour, fascínio, magnetismo pessoal, encantamento social, adoçamentos, ligamentos. Inclusive, tem também cortes de laços para que a gente possa não só se desvincular da pessoa, mas é, é, restabelecer a nossa soberania, a nossa autonomia na vida, né? Tudo isso faz parte desses encantamentos também da esfera do amor. Né? Então, se for para encantar, para se colocar dessa maneira que você muito bem trouxe, Maia, para seduzir, né? Uma forma de seduzir, uma forma de estar ali em evidência, de ser notada. Qual é o que você mais gosta que você pode falar para o pessoal? Eu gosto muito dos perfumes, porque eu sou perfumista e o perfume ele é invisível, mas ele deixa um rastro, então eu acho que eles são muito efetivos. Porém, não é qualquer perfume para qualquer pessoa. Eu acho que é muito você descobrir qual que é o seu tipo de magnetismo, qual que é o seu tipo de visibilidade. E aí eu até lembro de uma aluna minha, na minha jornada de Afrodite, que ela chegou e fez um comentário e ela falou: porque quando eu comecei a me conectar com a Afrodite, eu achava que eu ia virar uma femme fatal. Só que nem todo mundo é esse estereótipo de femme fatal. Às vezes a sua sensualidade, o seu magnetismo, a sua forma de estar no mundo é outra. Existem muitas formas de sensualidade. Às vezes a sua sensualidade, ela é um lírio do vale, uma planta ali mais inocente, mais fresca, mais vai para o etéreo ali, uma beleza, uma presença etérea. Então, existem muitas formas de beleza, muitas formas de sensualidade, e eu acho que a gente nunca pode tentar ser aquilo que a gente não é. Então, você fazer um feitiço de glamour, ir ali passando espelho em você, desejando ser outra pessoa, isso não vai funcionar, porque você não vai estar conectada com a sua essência, com a sua beleza. Da mesma forma que tentar, às vezes, sustentar um perfume, um cheiro que você não gosta, e você não gostar de um perfume, né, na perfumaria que eu trabalho, que é natural, não vai adiantar, você não vai gostar daquele cheiro, aquilo não está ressoando com você, aquela planta não está trabalhando com você, sendo que existem outras que estão ali adequadas a quem você é, ao tipo de beleza, ao tipo de sedução que você gosta, ao tipo de sensualidade que você tem.
E pensando que Afrodite é uma deusa da fertilidade, por que que só existe uma forma de conquista? Por que que só existe uma forma de seduzir? Por que que é só o batom vermelho e o salto alto e o perfume doce, né? Existem vários tipos de sensualidade. Às vezes a sua sensualidade é um aroma madeirado. Às vezes a sua sensualidade é uma fruta cítrica, porque ela é leve, porque ela é alegre, porque ela está relacionada Ou ali. uma rasteirinha no lugar do salto alto. Um tênis, um all-star, um coturno, né? Existem muitas formas de sensualidade. E aí, às vezes, a gente fica muito presa de que o encanto e o glamour tá naquele estereótipo. E champanhe com morango, e lençóis de cetim. E eu amo tudo isso, né? Eu amo estereótipo. Tô falando aqui, mas eu adoro. E adoro vermelho, né? E eu adoro estereótipo. Só que nem todo mundo vai se adequar a isso, e não é por isso que você é uma pessoa menos sensual, não é por isso que a sensualidade não está ali para você. Você só precisa descobrir, né? Então eu gosto muito dos perfumes, eu gosto muito da ideia de você beber algo com outra pessoa, porque isso vai dialogar com os antigos filtrons, né? Que eles eram passados na pele e eram consumidos também, então eu gosto muito dessas poções, mas sempre naquela ideia de sugerir, né? Nunca de você também perseguir o outro magisticamente, né? Então eu gosto muito disso. Ai, que legal, que gostoso. O seu tipo de perfume, ele é mais doce, mais amadeirado? Qual que você gosta mais? Ai, eu gosto de vários. Eu gosto muito das flores, então eu gosto de todas as rosas, mas eu não gosto de nada muito pesado. Então, os naturais eu gosto de todos. Agora, os industrializados, se for um perfume, às vezes, extremamente doce, que é aquele doce artificial, né? Eu falo que eu gosto de perfume doce, mas são os naturais. É o ládano, todas as flores, né? As rosas, ylang-ylang, que é um aroma super doce, Adoro. baunilha. Gosto muito. Agora, os industrializados, os doces, eu não gosto tanto. Daí eu Tipo vou aquele mais. cheiro de morango, né? Não dá Industrial. pra mim, gente, me dá até enxaqueca. E foi por isso que eu me interessei por estudar perfumaria, porque eu sempre tive muita dificuldade em usar perfumes, e aí eu gosto sempre dos mais frescos, gosto mais dos mais leves. Essa é a minha sensualidade. Que gostoso, que legal. E você, Cássia? Qual que é a sua forma de encantamento mais legal, assim? Também sou do time do Ilang Ilang, do time dos florais. Adoro, adoro perfume floral. É, adoro perfume, aliás. Eu tava ouvindo a Mai falar e eu acho que não tem nada mais sensual do que uma pessoa que está confortável dentro da sua própria pele, né? Então, se você realmente gosta, se você não gosta de saltão e você vai colocar um salto desse tamanho para sensualizar, você não vai conseguir sensualizar, porque não é, né? Você não está confortável, né? Então, acho que isso vem muito de dentro mesmo, né? De você entender quem é você nesse lugar, né? E aí estar com isso pleno, e aí você acho que consegue melhor, assim. É, eu vou mais nos encantamentos pessoais, e eu gosto de ritualizar isso, sabe, Luan? Então, assim, eu não faço uma coisa só, não, eu gosto do pacote completo. Estar num ambiente agradável para isso, né, na minha própria casa ou em algum lugar. É, E aí criar uma ritualística para mim, com banhos. Agora aí eu gosto de usar rosa para fazer esse banho. Eu gosto de utilizar um pouquinho de canela, né? Um, Aí eu, depois disso, gosto de perfume, gosto de utilizar coisas, né? Hidratantes, perfume, uma roupa que me faça sentir maravilhosa. Aí o ambiente, isso tudo tô falando de ritualística, tá? Não é nem o encontra dois, não, tá? É ritualística mesmo. Aí no meu ambiente, meu altar muito bem arrumado, com flor, com incenso cheiroso, com vela bonita. Eu gosto de beleza, né? Eu sou libriana, então assim, esse lugar tem que estar belíssimo, cheirosíssimo e com coisas bonitas, né? Assim, e gostosas, né? E aí criar essa conexão com as divindades e comigo mesma. E aí eu acho que isso aumenta aumenta essa energia pessoal e traz a flora, né? Traz de dentro para fora esse lado
sensual e esse magnetismo pessoal. E adoçar também eu acho legal. Adoçar, não amarrar, né? Adoçamento também eu acho que é bacana. Posso Ai, que fazer um legal. adendo? Pode. Claro! O autoadoçamento. Eu tinha esquecido de falar desse, porque às vezes a gente tá meio, né, amarguinha, daí fazer um banho Sim. com mel, Isso, exatamente. fazer uma honey jar para você com o seu nome dentro. É, Gente, é maravilhoso, a gente fica docinha para nós, a gente nem se importa se os outros vão gostar ou não. Então, o eu amo. autoadoçamento é maravilhoso. Eu amo autoadoçamento. Eu amo. Eu acho que às vezes eu falo, nossa, eu tô meio amarguinha, né? Tô precisando de ficar mais docinha, né? Pra mim mesma, né? Me sentir melhor comigo mesma. Aí eu vou lá, boto meu nome no mel. Tem vezes que nem a gente se aguenta, né, Tem gente? vezes que nem a gente Nossa, se aguenta, exatamente. E um banho com mel também, delícia. Colocar um pouquinho de mel aí nesse banho, nossa, show. verdade. E você, Petrúcia? Amei o autoadoçamento. E sou fã dos perfumes e dos óleos, como perfume também. Eu sou do time Lang Lang, patchouli, baunilha, âmbar, né? Eu gosto dos perfumes mais orientais também, então as coisas um pouco mais temperadas assim. E acho que o cheiro tem a ver com esse autoadoçamento também, porque perfume, você pode colocar o perfume para fazer uma conversa online, porque é você que sente, você responde ao cheiro de si que você está sentindo, então isso nos altera e, consequentemente, reverbera para quem está do outro lado. Então, pode não sentir o cheiro, mas a maneira que a gente está vibrando, o cheiro tem muita influência, em primeiro lugar, sobre a gente, somos as primeiras a sentir, né? Então, super perfume. Ahn, eu gosto de canela nos pulsos. Então, o fato de que eu tenho questões com deusas do amor não quer dizer que eu não tenha feito coisas para essa comunicação, como a Mai muito bem colocou, né? Então, canela em pó nos pulsos antes de sair de casa, se eu ia para um encontro, uma coisa assim. E tem um banho que eu fazia na época que eu era solteira, porque tem isso também do uso da área de lazer, né? Que às vezes está com teia de aranha ali na região, e aí a gente quer tirar a poeira. Então, tem um banho que é tiro e queda, mas é para uso da área de lazer. Não é para amor, não é para durar, não é para nada. É para aquela noite. Sair com este propósito. Hoje tem que rolar. Então, você pega 3 pétalas de rosa, 3 paus de canela no saquê. O banho você vai preparar no saquê. E você vai tomar esse banho com esse único propósito do uso da área de lazer naquele dia, naquela saída, e era isso, ele é para aquele único propósito. E ele é maravilhoso e tiro e queda. Até porque também a gente estava falando de Afrodite, afrodisíacos, né? Então, tudo que a gente usa a dois, às vezes o vinhozinho a dois é afrodisíaco, mas como é legal o afrodisíaco quando a pessoa que está contigo sabe que vocês estão ambos fazendo uso de um afrodisíaco. Vamos fazer esse negocinho que é afrodisíaco? Vamos! E aí isso já também dá todo um encanto pro ambiente. Então, ter a outra pessoa participando também é sempre mais legal, né? Quando está todo mundo ali imbuído da mesma ideia. E você, Lua Serena? Eu estava aqui pensando também, né? Eu adoro uma combinação de ylang-ylang com patchouli. Fica um negócio muito potente. Eu amo, amo, porque tem toda. Ah, não sei, parece uma junção ali. Ah, para mim é perfeito. É uma junção de mistérios, É né? uma junção de mistérios que eu gosto muito, acho que fica muito potente. Os perfumes, essa da canela nos braços, realmente é algo muito legal de se fazer. Principalmente assim, não só de amor, né? Quando você quer encantar, você quer estar presente. Então, às vezes, até para entrevista de emprego, uma apresentação que você vai fazer, isso é bem legal, porque trabalha muito esse aspecto da persuasão, que a sua fala, a sua presença tem a capacidade de persuadir as pessoas a fazerem aquilo que você quer. Obviamente, não é forçar ninguém, mas é sugerir, né, que as pessoas estejam mais abertas às suas ideias, né? Então, isso é tipo, tá, vamos ouvir o que ela tem a dizer. Não aquela coisa, tá, vamos ver o que ela quer. Não, entendeu? Principalmente se você vai num lugar onde você sabe que vai ter animosidade ou que tem inimigos, isso pode ser bastante interessante. Mas só que não pode ser falso, tá? Não pode ser forçado, o que eu quero dizer. É o olhar. O olhar, gente, é uma ferramenta de feitiço muito poderosa. Não à toa você tem uma lock, uma olhado, você tem, né? Só que você tem por outro lado também. Então, a forma como você olha para aquilo que você quer
em todos os seus tipos de feitiço, né? E quando você quer seduzir alguém, a forma como você olha para a pessoa. Não à toa, uma das formas da gente identificar uma pessoa quando ela não está segura é que ela não olha no teu olho. Ela não está segura ou ela não é bem intencionada, ou ela não está segura do que ela está fazendo ali. Então, se um dos ingredientes, na minha percepção, mais importantes é o poder pessoal dentro de uma prática mágica, a forma como eu vou te olhar é uma forma enfeitiçante, é uma forma de encanto, né? Então, aprender a utilizar o olhar é muito interessante. Isso é muito importante. Só que é isso. Você tem que aprender. Você não tem como forçar isso, sabe? Tipo, ai, vou te dar um olhar aqui. Não é isso, né? Não é isso, aquela, ai, vou te dar um olhar. É entender como que é. E como que você faz isso? Uma das formas é você se observar em vídeo, se observar em foto, se observar na interação, sem que seja aqui, ó, a gente falando aqui, tá? Uma interação onde você é captada sem que você perceba que está sendo captada. Então, sei lá, a gente está aqui conversando numa rodinha, alguém filma a gente, ou tem uma foto de você. Presta atenção no seu olhar. O olhar, ele precisa ser um olhar de profundidade. Isso para tudo na vida, galera. Um olhar de profundidade, né? E dentro de você, o que é que você quer com esse olhar? Bom, eu quero seduzir aquela pessoa, eu quero, né, que ela me note, que ela me ache bonita. Então, isso você pode ativar isso naturalmente, aprendendo a ativar isso a partir dessas ferramentas. Então, o primeiro passo é se observar. Se observa, veja como você olha para as pessoas. Você tem que olhar para as pessoas mesmo, de fato olhar, tipo agora eu estou olhando exatamente para a câmera, então eu estou olhando para quem está nos vendo, né? Se eu estou olhando aqui, estou olhando para a Mai, estou olhando para a Petrúcia, estou olhando para a Cássia. Isso é muito potente. Isso é tão potente, gente, quando você aprende a fazer, que muitas vezes as pessoas vão ficar com medo de você. Elas vão ficar, às vezes, assim, tipo, ai, não sei, tem um negócio ali. Então tem que saber lapidar isso, porque às vezes você vem assim com um negócio, tá? E outro que eu acho maravilhoso é comida, né, galera? Comidinha, né? Então você servir uma boa comida, uma comida que você fez ali toda imantada de amor, com os ingredientes certos, aqueles ingredientes corretos, tudo em equilíbrio, que a pessoa põe na boca. Que delícia, que gostoso. Deixa eu ver se você também é tão gostosa quanto. Eu acho que isso pode ser um grande feitiço. Gente, adorei esse nosso encontro, esse nosso sabá delicioso. Afrodite que nos abençoe juntamente com todas as deusas e deuses do amor, dessa cola que nos une, que nos conecta, para que a gente possa aprender o nosso valor, para que a gente possa enaltecer nosso poder pessoal e fazer das nossas vidas algo mais gostoso, algo mais prazeroso. Então, a gente agradece demais a sua presença aqui, Mai. Encantou o nosso sabá, nossa clareira. Seja sempre muito bem-vinda a estar com a gente nos nossos sabás, viu? Muito obrigada pelo convite, muito obrigada, Cássia, Petrúcia, Lua. Muito bom estar aqui. Foi uma conversa encantadora, como é Afrodite. Muito obrigada. Exatamente. O nosso tema não era Afrodite. Pensávamos nós, não é mesmo? Porque Afrodite é Afrodite, meu bem. E é sobre isso, tá bom? Beijos para vocês e até a próxima lua cheia.